Fala galerinha, aqui quem fala é o professor João Vitor e vamos para mais uma aula de matemática. E hoje, pessoal, vamos falar um pouco sobre as dízimas periódicas simples e compostas e fração geratriz. As dízimas periódicas, elas pertencem ao conjunto dos números racionais e eles apresentam um ou mais algarismos que se repetem na mesma ordem infinitamente. O algarismo que se repete, ele é chamado de período. Por exemplo, a dízima periódica 0,444, 3 pontinhos. Essa dízima periódica, ela é composta pela parte inteira. Essa parte aqui é chamada de parte inteira. E essa parte aqui é chamada de período. Tá? Essa dízima periódica, ela pode ser escrita da seguinte forma. Vou reescrever. Quatro nonos. Então, essa aqui é a fração geratriz desse número decimal 0,444. Porque se você dividir 4 por 9, você vai encontrar esse valor. Ou seja, eles são iguais, tá? Essa é a forma decimal, a forma decimal periódica e a fração geratriz. Pessoal, quando o número é decimal infinito, mas ele não apresenta algarismo que se repetem, ou seja, ele não possui um período, como vimos no exemplo anterior de 0,444, quando ele não possui esse período, ele não é uma dízima periódica, tá? Ele é considerado um número irracional, como por exemplo, ó, 7/19, ou 7 sobre 19. O resultado dessa fração é 0,368421053 e infinito, tá? Se você observar esse número decimal, você não vai encontrar uma ordem na qual algum número se repete, tá? Você vai encontrar apenas números aleatórios. Então, isso aqui eu não considero como uma dízima periódica, ele é um número irracional, ok? Pessoal, as dízimas periódicas, elas também são divididas em duas partes. Nós conhecemos as dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas. As dízimas periódicas simples, elas apresentam a parte inteira e após a vírgula, apenas os algarismos que se repetem, como por exemplo, 0,34, 34, 34, até o infinito. Esse é um exemplo de dízima periódica simples, onde aqui temos a parte inteira e aqui temos o período, ok? Mais um exemplo de dízima periódica simples, ó, 1,222 e infinitamente. Mais um exemplo de dízima periódica simples, onde aqui temos também a parte inteira e aqui o meu período. Tá? Outro exemplo, 234,193, 193, 193. Tá? Também é uma dízima periódica simples. Qual é a parte inteira dessa dízima periódica? 234 é a parte inteira. E 193, 193, 193, 193 é o meu período. Então, eu posso afirmar que a parte inteira é igual a zero, desse nosso primeiro exemplo, tá? A parte periódica, a
parte inteira igual a zero, tá? A parte periódica é igual a quanto? 34, ó. Quer dizer que o 34 ele se repete infinitamente. Então eu posso escrever 34 com a barrinha em cima. Esse é o nosso período da nossa primeira expressão, ó, da primeira expressão. Na nossa segunda expressão, a minha parte inteira é igual a 1, tá? E a minha parte periódica, ó, minha parte periódica é igual a 2. Que o 2 se repete infinitamente, tá? 2, posso colocar uma barrinha em cima aqui também, para indicar o período. No nosso terceiro e último exemplo de dízima periódica simples, a minha parte inteira é igual a 234. E a minha parte periódica é qual? Ó, 193, 193, 193, infinito. Minha parte periódica é 193. Pessoal, já as dízimas periódicas compostas, diferente da dízima periódica simples, ela também possui uma parte inteira e depois da vírgula, além dos algarismos que se repetem, também ela possui algarismos que não se repetem. Possui algarismos que não se repetem, tá? Por exemplo, 3,12, 5, 5, 5, 5, infinitamente. Esse é um exemplo de dízima periódica composta. Qual é a parte inteira dessa dízima periódica? A parte inteira é o número que está antes da vírgula. Então, essa aqui é a parte inteira. E a parte não periódica? Qual é a parte não periódica dessa dízima? Ó, o número 12. Você observa que o número 12 aparece apenas uma vez após a vírgula. Além dele, temos apenas números 5, tá? Apenas numerais 5. Então, essa aqui é a parte não periódica. Vou botar aqui NP. E o 5 é a parte periódica. Ok? Posso reescrever essa expressão da seguinte forma. 3 a parte inteira, 12 a parte não periódica e 5 com um tracinho em cima, o período. Essa aqui eu posso reescrever dessa forma. Beleza? Vamos ver mais um exemplo? Mais um exemplo de dízima periódica composta. Qual é a parte inteira? O número que está antes da vírgula. Essa aqui é a parte inteira. A parte não periódica é o número que não se repete, ó, 7, 8 e meia. Eu não posso dizer que tenho 3 partes não periódicas, tá? Eu tenho apenas um número, 786. Não, essa aqui é a parte não periódica. E o nosso período é 3, ó. 3 que se repete infinitas vezes. Então eu posso reescrever como 1,786, que é a nossa parte não periódica, 3, que é o nosso período, com um tracinho em cima. Ok? Mais um exemplo de dízima periódica composta. Vamos ver mais um exemplo de dízima periódica composta. Terceiro exemplo. 13,235, 15, 15, 15, tá? Da mesma forma, temos uma parte inteira, tem a parte não periódica e a parte periódica. Agora, para identificá-las, antes da vírgula fica quem? Parte inteira. Novamente, 235 aparece apenas uma vez, então ele é a minha parte não periódica.
não periódica. E o 15, que se repete várias vezes, é o meu período, ou a minha parte periódica. E essa expressão pode ser reescrita, tá? Da seguinte forma. 13, a minha parte inteira, 235, a parte não periódica, e 15, com o tracinho em cima, eu vou indicar que esse é o meu período. Então, essa aqui é a segunda forma como eu posso reescrever essa dízima periódica composta. Bom, pessoal, vamos para alguns exemplos. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Tem aqui na letra A 2,555. O que nós vamos fazer com essa dízima periódica? Nós vamos escrevê-la da forma fracionária, ou seja, nós vamos encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica. Note que ela é uma dízima periódica simples, tá? Por quê? Eu possuo uma parte inteira antes da vírgula e após a vírgula eu possuo apenas números que se repetem, ou seja, o período, a parte periódica. Eu não possuo parte não periódica, então logo eu concluo que ela é uma dízima periódica simples, beleza? Para encontrar a fração geratriz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar uma outra expressão equivalente, tá? Semelhante a ela. Então, o que eu faço? Eu pego a dízima 2,555, eu igualo a x, e eu preciso agora encontrar uma outra fração equivalente para que eu venha a me livrar desse período para realizar uma expressão. Então, o que eu faço? Eu multiplico ela por 10, aqui na frente, e eu vou encontrar, ó, tenho 2,555 igual a x vezes 10. 2,555 multiplicado por 10, o que eu tenho que fazer? Eu apenas desloco essa vírgula uma casa à direita. E eu vou encontrar, ó, 25,555 infinito, tá? Quando tem esses 3 pontinhos, quer dizer que eu tenho mais 5 na frente. Então, eu posso reescrever, eu vou colocar só 3 vezes para ficar bonitinho. Então, eu encontrei 2,555 vezes 10, 25,555. Igual a, repito o sinal de igualdade, tá? X vezes 10. 10x. Beleza? E agora o que eu faço? Eu vou subtrair essa expressão dessa, tá? Eu vou fazer 25,555 igual a 10x menos 2,555 igual a x. Fazendo isso, eu tenho, vou fazer aqui em cima, eu tenho 25. Vou colocar primeiro a parte que possui o x na frente. Ó. Tenho 10x menos x, da de cima. Repito o sinal de igualdade. E agora 25,555 menos 2,555. Não esquecer de colocar os 3 pontinhos aqui para indicar que é um período infinito. Beleza? Realizando essa subtração, o que eu faço? 10 menos x. Aqui eu tenho um subtendido, tá? Na frente de qualquer letra, né? O número oculto eu tenho um subtendido. Então, 10 menos 1 é igual a 9. E repito x. 9x. Beleza? Igual a 25,555 menos 2,555. Eu faço logo a subtração do período. Parte periódica 555 e 555. Um subtraído pelo outro, eles se anulam, tá? Fica igual a zero. Então, eu apenas corto e fica apenas 25 menos 2. E 25 menos 2 é igual a 23. Encontrei aqui uma equação do primeiro grau. O que eu preciso fazer? Isolar x no primeiro membro e colocar todo mundo que é número para o segundo membro. 9 está multiplicando x, ele passa para o outro lado pela operação inversa à multiplicação, que é
a divisão. Então, eu isolo x igual a 23. 9 estava multiplicando x e passa, tá, como denominador de 23. Passa dividindo. Ó, x é igual a 23 nonos. Então, eu não posso simplificar 23 e 9, não posso simplificar. Então, eu concluo que essa é a fração geratriz, tá? Se você dividir 23 por 9, aí na sua calculadora ou no papelzinho, você vai encontrar 2,555 infinito, tá? Agora vamos ver o exemplo de dízima periódica composta, tá? Vamos ver agora esse exemplo sobre dízima periódica composta. Para encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu vou igualar lá a x, ó, como eu fiz no primeiro exemplo. Vou colocar aqui embaixo, 0,7444 igual a x. Para encontrar uma outra equação equivalente, eu multiplico por 10, tá? Multiplico por 10. Porque eu tenho que deixar no segundo membro, ou à direita da vírgula, apenas a parte periódica, que é a parte a qual eu estou querendo me livrar, tá? Deixar apenas a parte periódica. Como a parte não periódica ainda está aqui, eu vou multiplicar por 10, tá? Então, multiplicando por 10, 0,7444, eu vou ter 7, a vírgula se desloca uma vez para a direita, então eu não preciso reescrever o zero. 7,444, 3 pontinhos. Tá? Igual a x vezes 10, 10x. Beleza? Eu posso subtrair 7,444 por 0,7444? Não posso, porque aqui eu não tenho apenas a parte periódica à direita da vírgula, eu tenho a parte não periódica. E o que eu faço para eliminar essa parte periódica? Eu vou multiplicar mais uma vez por 10, ó. Vou multiplicar mais uma vez por 10 para encontrar uma equação equivalente a esta. E eu vou encontrar o quê? 7,444 por 10, nós aprendemos que a vírgula se desloca uma vez à direita, então eu vou ficar com 74,444, 3 pontinhos, igual a 10x vezes 10, 100x. Pegou? 10 vezes 10 igual a 100, repito o x. E agora o que eu faço? Eu vou subtrair 74 e o restante por essa de cima. Fazendo essa subtração, vou reescrever aqui, 74,444 igual a 100x, menos 7,444 é igual a 100x menos 10x. Ó, um pelo outro, subtraindo um pelo outro. Fazendo essa subtração, eu vou encontrar o quê? Eu vou eliminar a parte periódica, né? 444, veja que eu encontrei o mesmo período nas duas expressões. 444 menos 444 é zero, então eu vou cortar logo. E vai me sobrar apenas 74 menos 7, tá? 74 menos 7. Então, eu subtraindo 74 menos 7, eu vou encontrar quem? 67. Beleza? Igual a 100x menos 10x. 100 menos 10 é 90. Repito x, 90x. Tá? Eu vou colocar x no primeiro membro e 67 no segundo membro. Apenas trocando os lados dos dois não vai alterar
o sinal, tá? Então, eu coloco aqui 90x igual a 67, para ficar na ordenzinha certa. Ok? E agora sim eu isolo apenas x, repito 67, e o 90 que estava dividindo passa, que estava multiplicando, passa dividindo. 90. Ok? Então essa é a nossa fração geratriz. A fração geratriz do número 0,7444. A fração geratriz de uma dízima periódica composta. É desta forma. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aulinha sobre dízima periódica simples e compostas e fração geratriz. Tá? Fique atento para as próximas aulas. Se ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo, pessoal, deixe seu comentário, tá? Questione, não deixe de participar. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e também ative o sininho das notificações para você não perder os nossos conteúdos que são postados aqui semanalmente, beleza? Obrigado pela atenção e até a próxima.